E aí galera, beleza? Vamos aí mais uma dica de um livro. Antes de começar aí a falar sobre esse livro, eu te incentivo a se inscrever no canal, compartilhe o canal com outras pessoas, vamos divulgar, é muito interessante isso porque outras pessoas podem ser atingidas. A gente tem o blog, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, siga-nos nessas redes sociais, não deixe de nos seguir, amém? Muito interessante, tem muita coisa legal sendo postada, principalmente no blog, hein? Segue a gente lá, compartilha, tem muita coisa interessante sendo postada. Hoje o livro que a gente vai falar é esse livro aqui, ó, Generais de Deus. Livraço, 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 livraço. É um livro fantástico, é um livro histórico, então é um livro que a princípio você pode achar que é um livro maçante a leitura, porque ele é muito detalhista, ele vai falando detalhe por detalhe do que. Esse livro, primeiramente, ele foi escrito pelo Robert Liddon, amém? Pode ser que eu pronuncie errado aí, eu não sou muito bem aí no inglês. Esse livro foi publicado pela editora Belo Publicações, amém? Quem era esse cara, esse Roberts? Ele foi escritor, conferencista, um líder espiritual muito conhecido nos Estados Unidos, historiador da igreja e humanitário. Então um cara que foi muito usado aí, um cara fantástico aí na presença de Deus. Ele é autor de mais de 40 livros, sendo eles cristãos e de autoajuda. Então você vê que é um cara que tem um conhecimento, não é um cara que caiu de gaiato. Só pelo fato dele ser historiador da igreja, a gente já percebe o quão rico de informações é esse livro. Fantástico, eu te convido muito a ler. Não, talvez você comece a ler e você vai achar que o livro é maçante, que o livro é cansativo, mas termina, você vai saber dos homens que foram homens que revolucionaram na sua época, muito interessante, que é o próprio nome do livro, né? Os Generais de Deus, os Reformadores Estrondosos. Então foram homens que realmente mudaram a história da sua geração. Então a gente vai ver ao longo do livro falar sobre John Wycliffe. Ele foi o primeiro tradutor da Bíblia, você sabia? Ele fez outras coisas fantásticas. Quer saber mais? Leia o livro. Ele vai falar sobre Jan Hus. Ele foi o pai da reforma, ele foi o que profetizou que viria Lutero. Foi um cara que foi queimado numa fogueira. E ao ser queimado, ele falava que era o ganso sendo queimado na fogueira. Mas depois dele viria o cisne. Viria um cara que transformaria ainda mais. E justamente isso aconteceu. Quer saber mais sobre Hus? Leia o livro, muito interessante. Vai falar sobre, claro, Martim Lutero, o reformador, o cara que dividiu uma época, o cara que marcou, foi o marco. Tanto que o ano passado nós comemoramos 500 anos da reforma. Então é muito interessante, você vai ver que esse cara é um cara fantástico, você vai descobrir muito mais dele, muito mais coisas do que muitas vezes você ouve falar. A gente vai falar de João Calvino. Sabe quem foi Calvino? Leia o livro, vai saber muita coisa interessante. Vai falar de John Knox, também um cara que foi impactante na sua geração. E vai falar também de George Fox, outro homem de Deus também que revolucionou na sua época. Então a gente vai ver outros homens também falado aqui. Esses foram alguns que eu citei. É um livro que eu te aconselho a ler, principalmente você que está começando agora, você que já tem um tempo, talvez não conheça mais profundo esses homens de Deus. Lê esse livro, é muito detalhe, é um livro onde o autor não teve o cuidado muitas vezes de escrever rápido, de escrever de qualquer jeito, não. Ele foi totalmente detalhista, cuidadoso nos mínimos detalhes. Então ele conta toda a história desses homens de Deus, desde o nascimento até a morte. Muito legal. Eu te convido a ler, na descrição vai estar aonde comprar. É um livro que vale a pena o investimento, leia mesmo, que você vai adorar. Talvez você, como eu disse, é uma leitura que é uma leitura histórica, é uma leitura que muitas vezes você pode achar maçante, mas você vai ao final dessa leitura
aprender muito, 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 muito. Se você já leu esse livro, comente aí. Se você tem outros livros que falam desses reformadores, comente aqui também. É muito interessante a gente ter esse compartilhar de leitura. Amém? Não deixe de deixar o seu comentário. Não deixe de indicar outros livros aqui no comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém. Beleza? Ouça, reflita e escreva sobre isso.